No Conexão Marconi de hoje, saúde mental. Olá, pessoal. Vamos lá, mais um episódio do Conexão Marconi, o podcast da Marconi Saúde e Segurança do Trabalho. E aí, Rodrigão? E aí, cara? Como é que tá, cara? Tudo certo contigo? Tudo tranquilo? Bah, nós estávamos num bate-papo forte antes aqui, né? E dando risada. Eu já peguei até minhas receitinhas. E aí, meu, não vamos perder muito tempo aí, porque, cara, a audiência quer ver conteúdo, cara. Quem é que tá com nós aí, velho? Cara, olha só. Hoje o papo vai ser bem legal. O assunto é emergente. O cara que a gente trouxe aí, ele... Olha só que coisa engraçada. O cara se envolve vendendo peça de carro velho, né? E o cara... Porque o cara... Eu acho que o cara quer se estressar, né? Exato. Ele tem que testar o que ele aplica, né? Porque ele é psiquiatra, esse cara, meu. Entendeu? O cara gosta de envolver com carro velho e quer se estressar. Então tu vê... E é tenista, né? Ah, ele joga tênis também? Cara, na minha família tem uns caras lá que jogam tênis com ele lá. Diz que ele joga, mas não sei se ele joga. vai na partida. Eu nunca vi. Ele vai lá e sua. Então, hoje estamos aí com o Dr. Luciano Bressan. Deixar o Luciano se apresentar. Né? Bom, prazer estar com vocês, né? O Leandro conheço há uns 15 anos, né? No mínimo, Uma história aí de muita risada. Muita risada. O Rodrigo também tive a oportunidade de conhecer uns anos atrás e reencontrar agora. Então, assim, eu sou o Luciano, sou psiquiatra já há uns 10 anos, mais ou menos. Sou médico há 16 anos, formado pela URGS. Sou professor também de psiquiatria da residência da Fundação Mário Martins, que é só o maior ambulatório de psicoterapia da América Latina, então, aqui em Porto Alegre. Isso eu não sabia. Então, dá para falar que a experiência com pessoas, né, e histórias de vida aí é bem, bem grande para poder ajudar vocês. Legal, cara. Trocar uma ideia. Não, e quanto os carros velhos também, realmente. Né? É uma verdade. É uma verdade, né? Eu gosto muito, isso aí é uma coisa de infância e até pude adquirir um carro Sim, tu tem um carro da antigo, Honda lá, não é velho, é antigo, né? Raríssimo, né? Há cerca de 3 anos e é o meu xodó, né? Depois dos meus filhos, minha esposa, minha família. Legal, cara. Que legal, cara. Hoje vai dar um bate-papo muito bom, cara. Vai. Cara, um dos propósitos de te trazer aqui, cara, sabe que as normas... Pegamos a área das normas de segurança do trabalho, tá? Deixa eu contextualizar com carinho isso. E elas passaram por reformas, algumas mais recentes, porque essas normas são antigas. Parte delas são anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. Tá? E aquele perfil de trabalhador, de quando foi criada essa norma, aquele trabalhador não está mais no mercado de trabalho. Né? A empresa mudou, o perfil do trabalhador mudou, a indústria mudou, então uma série de coisas mudaram. E uma das normas, né, vou já ir direto nela, a NR1, nós temos uma norma específica que ela trata uma visão geral, ela traz um panorama geral do ambiente de trabalho, que é a NR1. Ela trata, o título dela é Disposições Gerais. Ela passou por uma modificação recente e ela trouxe em pauta um item que já era trabalhado já há bastante tempo, só que ela trouxe com mais evidência, ela atualizou esse tema, ela atualizou, e ela trouxe a exigência, um cuidado em cima do fator do risco psicossocial. Tá? E é um assunto que está bombando no momento. Tu botar na internet aí riscos psicossociais e tal, né, as empresas estão se atentando a algo que, como disse, sempre existiu, só que agora que o assunto caiu em pauta e em formato de exigência da nova NR1, e esse risco ele tem que ser previsto dentro de um programa da empresa chamado de PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse programa prevê assim, sintetizando rápido, riscos químicos, físicos e biológicos, tá? São os 3 riscos ambientais, os riscos ergonômicos e os riscos de acidente. Dentro dos riscos ergonômicos ali se prevê o fator psicossocial. E aí, cara, vamos lá largar a bola no pé. Aí virou um saco de gato o negócio. Porque é o seguinte, o que a NR1 está exigindo da empresa? Que ela reconheça do seu processo de trabalho, né, os riscos, todos esses que eu acabei de citar aqui, entre eles aí ela consiga identificar o risco, tá? Avaliar esse risco, aí podemos discutir as ferramentas para isso, e ela pede para controlar, né? O controlar não significa tratar o indivíduo ali, né? Porque primeiro vamos fazer uma triagem aqui da obrigação da empresa. Depois o indivíduo ali com problemas
psicossociais, aí, ou transtornos, aí o Luciano é médico, vai trazer, ajuste esse termo que eu estou usando aqui agora. Mas daí tratamento eu vejo que é uma coisa à parte. Mas a empresa, ela tem que identificar esse risco, avaliar e controlar ele. Uhum. Eu acho que tem a ver com o fato de quão estressor o ambiente é. Mais ou menos isso, né? Alguns setores, falando né? Isso setores falando num econômicos, aspecto assim, psicológico mesmo, né? Um que está em emergente, também é emergente o assunto, por exemplo, o setor bancário, por exemplo, cara. Sim. É um setor que está afastando gente pra caramba. Muita pressão, né? Eu não sei se é em função da função, que hoje eu não vejo mais aquele cuidado em cima do dinheiro físico, que teria um estresse, né, do cara até sofrer um assalto, sei lá, tô exagerando no cenário aqui. Sim. Mas hoje é tudo muito mais virtual, o dinheiro é virtual. O que mudou no ambiente de trabalho bancário que parece que estão, né, cada vez mais afastando a questão de cobrança, pessoas, lá, né? Pode enfim. ser. E aí, já de início, eu já largo a bola no pé do Luciano aí, se ele puder já apontar que tipo de riscos a gente pode identificar realmente no ambiente de trabalho e se eu consigo separar isso, que é uma pauta que eu quero puxar adiante, da vida pessoal da pessoa, né? Da pessoa desse trabalhador. Exato. Né? Sabe que quando... logo antes de entrar na faculdade, era uma das coisas que eu estudei na época do vestibular, né? A OMS falava que até 2030 a principal causa de incapacidade, naquela época, tá, no trabalho, até 2030 ia ser a depressão. Tá? Só que, óbvio, naquela época não se tinha uma visão de burnout, transtornos de ansiedade, enfim, é uma coisa mais, diagnóstico mais bruto, mais rústico. Né? Hoje em dia, tá, a gente mantém essa ideia da OMS que até 2030 a principal causa de incapacidade seria a depressão ou atualmente o burnout, os transtornos mentais no geral. Transtornos mentais como um todo. No geral, exato. Aham. Só que a gente já atingiu isso o ano passado. Uhum. Então, assim, a OMS previa que em 2030, a gente atingiu em 2024 a questão de saúde mental como principal causa de incapacidade para o trabalho. Uhum. Então, assim, a gente está indo mais rápido do que eles imaginavam. Uhum. E nesse contexto, a gente pode analisar questões da vida atual, né? Estressores, demandas, velocidade, de tudo, assim, tu falou do bancário, o bancário não lida mais com dinheiro, mas ele lida com velocidade. Hoje em dia, tu faz uma transferência em questão de menos de um segundo. Então, são outras demandas, né, que envolvem velocidade. Uhum. Então, no setor empresarial também, né, a gente acaba vendo que também há uma demanda mercadológica por uma questão de produção, de proatividade, talvez de um aumento de demanda, aquele funcionário super engajado, aquele funcionário que ele é super produtivo, também uma cultura empresarial que a gente tem visto. Então, N fatores têm aparecido para a gente, principalmente no consultório, que se for pegar 10, 15 anos atrás, não apareciam tanto. E é uma demanda muito mais atual. Então, por isso que, pelo menos para mim, poder trazer a questão, eles trazem psicossocial, né? Eles não falam de saúde mental no NR1. Eles trazem um termo psicossocial. E tem diferença? E eu já vou destrinchar um pouco mais isso. É importante, porque as pessoas estão adoecendo muito mais, isso é nítido. Tá? Só que também para o empregador, tá? A questão poder ficar um pouco mais objetiva, um pouco mais clara, onde ele tem que atuar, onde ele tem responsabilidade, isso aí é importantíssimo também, né? Para evitar maiores subjetividades, e a área de saúde mental é muito subjetiva, né? E ajudar muitas vezes o empregado e o empregador a chegar num consenso. Né? Uhum. Então, e a NR1 trouxe justamente a questão de não falar de saúde mental, mas falar de bem-estar psicossocial, porque daí vai envolver não só agentes de saúde mental, como psiquiatra, psicólogo, mas vai entrar o médico do trabalho, o pessoal do RH. SESMIT. Exato. Enfim, né? uma equipe multidisciplinar. Isso aí, a área de saúde ocupacional também. Então vai envolver outras pessoas que não só os especialistas de saúde mental nesse contexto. Né? Tu sabe que a gente teve a oportunidade de bater um papo muito bom aqui com um juiz do trabalho. Uhum. E ele trouxe esses dados de afastamento inicial que o Rodrigo trouxe aqui. O Dr. Alberto, né? É, o Dr. Alberto. É um cara espetacular, cara. Foi uma entrevista muito boa. E o que me chamou a atenção na entrevista dele é que ele falou o seguinte, e eu acho que aí vai corroborar com o que tu tá colocando. Cara, daqui a pouco esse bancário, né, usando o exemplo do Rodrigo, chegava às 17 horas, ele saía do banco, ele não tinha um celular na mão. Uhum. Entendeu? O Alberto trouxe hoje, tipo, cara, 10 horas da noite, o cara tá com a família em casa, não sei o que e tal, entra o WhatsApp da empresa pro cara. E às vezes não vem com uma notícia muito boa. Não é uma notícia boa.
alertando de alguma coisa que não foi feita, uma demanda que não foi atendida, um cliente que entrou com uma bronca lá e tal. E aí o Alberto falou uma coisa muito certa. Cara, acabou a noite do cara. É uma noite mal dormida. Ou um fim de semana enterrado. Ou um fim de semana inteiro enterrado, em cima de uma preocupação específica que de casa ele não consegue resolver. Posso te dar um exemplo melhor ainda do que Vai eu embora. vejo no dia a dia. Professores. Os professores, muitas vezes, domingo, tem que preparar a aula já da semana. Então, domingo, que era um horário que podia estar com a família, fazendo alguma coisa de lazer, tendo um tempo de qualidade. Não, domingo já não é nem de noite. Às vezes, no final da Já tarde, é expediente. já começa a preparar a aula da semana ou da segunda-feira. E daqui a pouco os pais já têm acesso ao telefone do professor, a equipe de colegas da direção tem acesso ao celular do professor, e aí vem uma mensagem de um pai perguntando uma coisa que às vezes não é urgente, mas o professor vê aquilo e não se sente confortável de esperar para responder. Então, antigamente, trazendo o que tu comentou, Leandro, quando a gente não tinha celular, o pai estava com uma urgência, e aí a gente coloca entre aspas a urgência, porque Sim, o que é a urgência, grande né? maioria das vezes não é urgente. Não é uma urgência, claro. Só ia resolver numa segunda, uma terça-feira com o professor, e nesse tempo o pai conseguia, às vezes, dar conta de resolver aquilo, e às vezes nem precisava acionar o professor, tu entende? E aí, e eu acho isso importantíssimo, que é a capacidade da pessoa lidar com os problemas que aparecem. Isso é uma das questões que fazem o ser humano evoluir como pessoa e amadurecer. Só que não, a partir do momento que o celular se popularizou, o WhatsApp tornou muito acessível tu acessar as pessoas, tu deixa de ter aquilo como algo que tu tem a resolver e tu terceiriza esse problema. Tu manda pro professor na hora, que seja uma sexta de noite, um sábado, que o professor está com a família, e tu espera uma resposta. E o professor se sente, digamos, ansioso, né? E é um fator que vai contribuir para o burnout, de ver uma mensagem que não é urgente, mas fica lá no inconsciente dele. Cara, eu fiz isso essa semana com o meu orientador, entreguei o artigo pra ele, dei uma cutucada no cara de noite, vou realizar teu sonho, que é ficar revisando o artigo dos alunos. Exato. E aí muitas vezes contribuiu pro burnout do cara. Esses professores chegam é verdade. Chegam no nosso consultório, e eu trago um exemplo do professor que é o N que eu tenho de maior, assim. Com várias questões nesse sentido. Então, assim, de demandas fora de horário, sobrecarga de tarefas fora daquela que é a carga horária estipulada pelo trabalho, e aí levam para o burnout. Então, assim, é algo relacionado ao trabalho que vai levar a pessoa a ter burnout, ansiedade, depressão. Eu acho que o resultado disso tudo vai passar por um processo vai ter que passar por um processo de revisão. Sim. Porque vai ter que haver um pouco mais de respeito aos... Tu falar o processo de trabalho, Não, né? o processo de trabalho como um todo, claro. Vai ter que passar por uma revisão. Isso que o Luciano está trazendo aqui é uma das formas de controle, que vai nascer, né? Já se discute a questão da implantação de políticas. Sim. E a política da empresa vai ser, por exemplo, trabalhar política, restrição ao uso do celular. Exato. Daqui a pouquinho segregar de vez ali o celular que é de cunho pessoal e o celular corporativo. Daqui a pouquinho, o celular corporativo, sei lá, se implanta ali um app ali que bloqueia o celular do cara fora de horário, ou então o e-mail do cara também fica bloqueado, né? O cara... Isso também pode acontecer, o cara queria acessar de casa, fazer essas limitações. Trabalhar limitações. Claro. E aí isso entra como controle, porque são políticas, né? E aí, mas eu quero insistir no seguinte, cara, deixa eu, antes de ir adiante no assunto, se a gente regula de idade, vocês vão lembrar que quando a gente era guri, tinha aquela questão que agora tem nome, né? Que é o bullying. Bullying sempre existiu, só que antes não tinha nome. Sim. Então, e esses fatores que são assim entendemos, os riscos psicossociais, tu mencionou ali, tá vindo com mais frequência, eles estão surgindo, né, aparecendo mais vezes do que antes. Será que já não aparecia antes e apenas agora a gente tem um nome? Nível de tolerância ou tu menor, realmente nota que não, realmente houve acelerou o processo das pessoas que estão se afastando por doença mental. E apenas agora estamos reconhecendo isso. Qual é a tua visão? Eu vou te falar que tem as duas coisas, tá? Esse padrão de comportamento, seja na escola com bullying, seja com uma sobrecarga laboral, sempre existiu, tá? Óbvio que talvez o que ficava mais evidente há muitos anos atrás era quando era numa gravidade muito maior, né? Porque se fosse uma gravidade menor, às vezes a pessoa
teria mais tolerância ou tentaria levar a sua vida, seu trabalho de uma forma não prejudicial. Só que também, tá, com as questões da vida moderna, as pessoas estão mais intolerantes às frustrações. Tá? De uma forma geral, o acesso a quase tudo se tornou mais fácil. Né? Acesso por exemplo, viagens, compras, enfim, N fatores que nos trazem prazer, se tornou mais fácil. Tá? A contrapartida disso é que a gente está mais intolerante às frustrações, porque a gente está mais acostumado a ter satisfações. Sim. Isso aí vai se refletir nesses ambientes. Então, de uma forma, vamos falar assim, leve ou até moderada, tá? A pessoa quando sofre um bullying, sofre alguma agressão, antigamente tu tentava dar a volta por cima, tu tentava usar aquilo como alguma coisa que te levava adiante. Tu introjetava aquilo e elaborava dentro de ti. Sim, ela usava aquilo para te alavancar, na verdade. Muitas vezes não sim. te vitimizava com o fato. Exato. Uhum. Tá? Óbvio, quando era uma situação mais grave, aí é praticamente impossível. Mas hoje em dia, tá? As pessoas têm maximizado um pouco mais essas dificuldades. E aí acaba se manifestando com uma intensidade muito maior de sintomas e uma intensidade um pouco maior de prejuízo, seja na vida pessoal, seja no ambiente laboral, seja na vida familiar. Né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe. Então, é um misto dos dois. Né? Sempre existiu, tá? Mas também as pessoas estão com mais dificuldade de lidar com isso. Sim. É que hoje tudo tem mais repercussão, né? Sim. Acontece alguma coisa, está usando a escola como exemplo, mas a gente pode, né, estender as atividades dos clientes da gente, enfim, qualquer coisa que aconteça, o cara já tem um celular, o cara já filma, aí o cara já pega aquilo e joga numa rede social, aí tu já tem um grupo todo gigantesco de pessoas que vão, né, vão validar aquela tua, né, aquele teu lamento, aquela tua questão ali. Eu acho que essa questão do celular e do digital é uma coisa que adoeceu muito as pessoas. É que não veio um preparo, não veio uma educação, né? Eles largaram, né? Sim. É assim, né? Cara, a sociedade evoluiu para a área digital. Tu falou da nossa geração aqui, né, cara? Pô, cara, eu olhava um desenho lá do Tom e Jerry, cara, e de tanto em tanto tempo tinha comercial na televisão, cara. Comercial, E aquilo era chato pra burro. Não, isso não é só contar isso. E eu assisti pega o teu filho agora e bota um comercial. Né? Foi aconteceu. Bota um comercial. Isso aí. Bota um comercial, cara. Na Netflix tu vai mudando ali o que tu quer ver, cara. É isso aí. Isso gera uma intolerância nas pessoas. Não, na verdade, é o seguinte, pra te olhar o desenho Tom e Jerry tinha um horário, cara. Não, e tinha horário ainda. Se tu perdesse aquele horário, só amanhã agora. Mas é o que se fala do scrolling, que é tu põe no TikTok, Instagram, de tu ir passando. Sim. Então o que não te agrada, tu passa, o que te agrada, tu fica. Então tu acaba acostumando só com o que te dá prazer e tu desacostuma com o que não te dá prazer. Sim. Só que dentro da parte de psicoterapia, da parte da psicologia, da psicodinâmica, da psicanálise, digamos, a frustração ela é importante para a formação do indivíduo e, inclusive, para um amadurecimento. E na geração atual, tá? E eu não digo só as pessoas mais novas, a geração Y, até a gente mais velho também, né? A gente está desacostumando a ter frustrações. Isso aí está tornando a pessoa... Frágil, exatamente. Ou menos madura para lidar com os acontecimentos. A gente é de uma geração que tu tinha um certo grau de frustração. Então, tu consegue ter uma ideia de até que ponto tu consegue ir, por exemplo, com a rede social ou só com as coisas que nos dão prazer. Então, a gente tem um certo grau de tolerância para aceitar as coisas que não nos dão prazer. E a geração mais nova? Não consegue segregar, né? Não consegue. Isso é uma coisa que está muito em pauta agora, até essa entrada da nova geração aí no mercado de trabalho, né? Exato, né? Que a queixa da galera é essa. Pô, qualquer coisa que tu pede que tá um pouquinho além, ou, né, o pessoal não se frustra. Eles vieram com uma ideia de que o mercado é fofo, são unicórnios numa nuvem lá pulando, é tudo maravilhoso. Sim. O chefe não cobra, o chefe não, daqui a pouco não vai, né? E aí, tipo, não gostei daquilo ali, não se enquadrou o meu modelo de vida, vou sair dessa empresa, vou tentar outra. Não, porque eu não vou trabalhar presencial, quero ficar só no home office. E o quão complexo é o mercado de trabalho, porque também, assim, tu não tem... É muito difícil tu tentar padronizar as coisas, principalmente as normas. E aí é uma crítica minha, inclusive a NR1, porque daqui a pouco tu tem a pessoa que faz plantão noturno, tá? O médico, o enfermeiro e tá lá. Trabalha uma noite sim, uma noite não, tá?
Daqui a pouco tu tem um outro cara que trabalha das 8 às 5. Tu não tem muitas vezes com comparar 100%, tá? A questão laboral deles, porque cada um vai ter um reflexo, vai ter uma demanda e vai ter, às vezes, até algum efeito colateral desse padrão de trabalho. Então, a pessoa que trabalha de noite, por exemplo, tu não vai ter um ritmo, um padrão de sono. Um dia vai dormir, no dia de folga vai dormir em casa, de noite, no horário que deveria estar dormindo. No dia do plantão vai chegar no pós-plantão e vai dormir durante o dia. Uhum. E aí a culpa do trabalho, a culpa é da pessoa que aceitou aquele trabalho, diferente do cara que trabalha das 8 às 5. Tu vai conseguir ter um padrão, às vezes até um padrão de seguir um estilo de vida mais saudável. Uhum. Então, por isso que eu acho muito complicado tentar normatizar, tentar simplificar uma coisa que é tão complexa. E eu trouxe exemplo de dois perfis de trabalho e a gente sabe que é coisa muito mais complexa do que isso. Não? Yeah. Mas, Luciano, assim, ó, tu é o cara X pra dizer, cara, tu como psiquiatra aí, assim, porque no teu consultório, quando as pessoas te procuram, né, deixa eu botar aqui alguns exemplos que foram elencados aqui dos fatores psicossociais. Carga de trabalho, demandas emocionais. Assédio vou deixar um pouco de lado, porque assédio é uma coisa ainda pontual, né? Que poderia estar discutindo aqui o assédio sexual, o assédio moral, né? Porque eu já tô vendo uma é bem complexo. É bem complexo, tá? Exato. Mas assim, ó, carga de trabalho, demanda emocional, clima organizacional, que isso eu acho que está muito associado à característica do ambiente, que o cara trabalha. dos colegas, dos pares, até da liderança, enfim. Um fator que veio junto aqui, insegurança no emprego, isso aí eu acho que também queria deixar a parte, né? Não, porque... mas eu acho que é válido. Tu acha que é válido? Eu acho. Porque isso mudou um pouco o perfil, cara. Daí depois vamos contextualizar. Porque isso tem a ver, eu acho, também um pouco com a carga de trabalho, né? A insegurança do emprego? Eu acho, porque cara... daqui a pouco se o cara não aceita aquela carga que é imposta, daqui a pouco tu fica um pouco inseguro de perder aquela vaga por conta disso. Eu vou trazer também, complementar, tá, Rodrigo? Porque praticamente todas essas pautas que tu trouxe, tá, elas podem ter um influente externo também, né? Tá. Então, tu entende que a carga de trabalho, óbvio, a gente muitas vezes tem um contrato de trabalho. O contrato estipula tuas horas de trabalho. Daqui a pouco, aquela pessoa, o professor, do exemplo que eu trouxe, que tem trabalhado domingo, isso é prejudicial para a vida dele. É um excesso de carga de trabalho que talvez não está ali no contrato dele. Né? Então, isso aí tem que ser avaliado. Só que também, tá? Eu acho que a gente teria que ter meios de medir a produtividade da pessoa naquele período que ela deveria estar trabalhando. Isso da empresa para o trabalhador. Isso aí. Perfeito. Porque também, assim, né? Política, né? Sim, teria que ser mais focado em medição de produtividade do que necessariamente cumprimento de hora. Exatamente. Né? E aí, acho que seria muito mais saudável. Não, daqui a pouco, nesse caso, caso, o professor... Tá horas lá, mas tu não tá produtivo. Exato, tá não, daqui a pouquinho a escola, ou a universidade, ou enfim, a empresa que toma o serviço do professor e sabe assim, não, cara, correção de prova, elaboração de prova é feito aqui na escola, aqui na faculdade, aqui dentro no curso, do horário de trabalho. Dentro do horário de trabalho. Sim. Cara, não sai nenhum documento daqui da empresa para tua casa. Uhum. Pode ser uma política, já pensando ali como uma forma de controle. Mas... E aí, só para, enfim, trazer um exemplo da vida prática, eu acho que o pessoal gosta muito não, que isso a gente importante, traga cara. os exemplos Sim, da dia a de trazer dia, né? os é exemplos. isso que a gente quer. O exemplo do professor, de novo, tá? Que para mim, eu digo porque é o que eu tenho mais experiência, assim. O professor que chega até a gente, muitas vezes chega, o exemplo da carga de trabalho, porque às vezes tem um colega que está afastado, algum colega que está com alguma restrição no trabalho, e o professor naquela carga horária dele, das 8 às 5, por exemplo, tem que trabalhar dobrado. Ele está cumprindo as horas dele, mas está cumprindo quase por 2 pessoas, muitas vezes. Uhum. Então, assim, por isso que quando eu trago a ideia da produtividade, seria isso. Então, daqui a pouco, a pessoa que das 8 às 5 trabalha por 2, bom, talvez essa pessoa tenha que ter uma redução do número de horas para poder trabalhar de uma forma saudável. Não? Uhum. Ô, Luciano, o quanto, trazendo um pouquinho em cima até dessa questão que o Rodrigo colocou, que a gente está falando da questão de ambiente, de cobrança e tudo, o quanto o ambiente influencia na saúde mental da pessoa. Assim. O ambiente em si. O ambiente de trabalho ou ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho. Vamos pensar assim. Tu já teve algum caso de alguém, tipo, o cara, ele precisa se afastar de uma empresa em específico, porque aquele ambiente é tóxico para ele. Ele vai se estressar pela característica daquele ambiente. Então, vamos pensar um pouquinho assim. Ó.
24 horas do dia, a gente dorme 1/3 dele, 8 horas. Tá. Tá? Sobram 16 horas. Se a gente parar para pensar que, teoricamente, um trabalho normal, tu vai trabalhar 8 horas, mais Mais 1 hora de intervalo. Se É um 1 pouco hora de mais. intervalo, tu não vai para casa e volta. Não, Vamos colocar 9 horas ali. 1 hora indo, 1 hora voltando, já são 11 horas. Uhum. Então, se for ver, a maior parte do teu dia, tu vai passar relacionado ao ambiente de trabalho. Sim, vai passar no trabalho. Então, de certa forma, tá? É quase metade das tuas 24 horas. Então, não tem como o trabalho não influenciar o teu sono, que são 8 horas, teoricamente, Uhum. e mais as 5 horas que tu passa com a família. É praticamente impossível. Então, te respondendo, tá, Leandro? Sim, eu vou te falar que mais da metade dos pacientes que procuram atendimento no meu consultório, geralmente tem como fator principal algo associado ao trabalho, tá? E muitas vezes a pessoa tem que se afastar do trabalho por um tempo, e aí varia desde aqueles 15 dias que a gente pode dar de atestado, às vezes até a pessoa ir para uma perícia do INSS e se afastar por mais tempo. Tem uma coisa que eu faço com uma certa frequência, que é a delimitação de função, tá? Então, às vezes, uma pessoa... O exemplo, de novo, do professor, que a sala de aula está muito difícil de a pessoa manter, tu afasta, vai para um cargo administrativo por um tempo, até melhorar, até fazer um tratamento e estar em condições de voltar. Uhum. Ou, às vezes, aquela pessoa que pode continuar naquele setor, naquele ambiente, mas com um tratamento. Aí entra uma psicoterapia, alguma medicação psiquiátrica e muitas vezes até outros fatores associados à melhora de saúde mental, como atividade física, atividade de lazer também, nos nossos principais guidelines que guiam as terapêuticas, entra como um fator terapêutico. Uhum. Né? Então a gente tem esse contexto e, óbvio, depende muito da gravidade. Né? Sim, Tá, sim. mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí quando essa pessoa te procura, tá? E ela ou é o médico que identifica que é do ambiente de trabalho? Porque ela pode chegar ali e falar, eu tô com um problema, no trabalho aqui, isso aqui, tô estressado, daqui a pouquinho ela tá trazendo como se fosse o ambiente de trabalho, mas como é que se faz a triagem para identificar se realmente é lá onde tá apertando o calo dela, né? Uhum. E se ela tá fazendo uma reclamação, ela tá apontando ali, ó, eu tô com um problema, e ela já automaticamente associa ao ambiente de trabalho, né? Sim. E se é o médico que identifica, cara, olha, daqui a pouco não é um ambiente de trabalho, daqui a pouquinho pode ser até uma falta de organização tua, pessoal. Pessoal, né? sim, Daqui a pouquinho Dificuldade tu não tá financeira, sabendo sei lá. separar as coisas aqui. Sim. Então, essa é a pergunta que eu te lanço. Do ponto de vista prático, a gente dentro da psiquiatria, a gente tende muitas vezes a não tentar buscar um causador, tá? Ah, interessante. Porque muitas vezes para tu identificar um causador, tu tem que estar no ambiente da pessoa, Ah, viu? na casa, no trabalho, tá? E isso aí é muito difícil. Sim. A gente tende na psiquiatria identificar sintomas e a partir dos sintomas fazer o diagnóstico. Então a pessoa traz o que ela está sentindo e aí ela pode relacionar com o trabalho, com a casa. E a partir daqueles sintomas, a gente identifica algumas hipóteses diagnósticas ou cria um diagnóstico, né, com base naquele relato da pessoa, de uma avaliação a partir dos nossos dados objetivos, e institui um tratamento. Tá? Quando a pessoa traz que seria algum transtorno relacionado ao trabalho, cabe muito mais ao médico do trabalho, que aí tem capacidade de ir lá avaliar o ambiente laboral e realmente confirmar se aquele diagnóstico que a gente deu tem realmente a ver com o trabalho, né? Cabe muito mais ao médico do trabalho do que a gente da psiquiatria. Porque não quer dizer nada, não quer dizer que a empresa controlando que a pessoa igual não vai desenvolver algum problema. Exato. Né? Sim, sim. A empresa pode eu tô controlando aqui, daqui a pouquinho se essa pessoa tem algum problema psicossocial, pode ser do portão da empresa para fora. E sim, muitas vezes é também. Né? É. A gente, por ser muito complexo, o ser humano, por ser muito complexo, tu não tem como separar 100% do trabalho ou 100% de casa. Porque muitas vezes um problema de casa vai influenciar no trabalho. Ah, total. E aí expor também o trabalhador a riscos. Com certeza. Né? E também o ambiente profissional, quando a pessoa adoece, vai influenciar o ambiente familiar. E aí entra a história do atestado, por exemplo. Né? Por que a gente deixa atestado, às vezes, para a pessoa não ir trabalhar e ficar em casa? Sendo que muitas vezes o principal causador pelo relato da pessoa, às vezes, é o ambiente familiar. Porque a gente entende que ela estando doente no ambiente de trabalho pode trazer riscos para ela,
riscos de acidente e riscos até de uma piora Perfeito. emocional, e que ela precisa estar afastada, em repouso, muitas vezes. Então, estar em repouso também não é estar só em casa, em Ela contato tá com o tratando causador aquilo. ambiental. Uhum. Seria tu afastar, inclusive, do fator familiar que está causando aquilo. Então, o atestado, muitas vezes, é estar em repouso, estar em tratamento, né? Para poder voltar para a família, voltar para o trabalho. É que em cima do que tu tá falando, cara, eu tô pensando aqui, entre o fator trabalho e o fator social, vamos dizer assim, da casa do cara, é muito mais fácil tu afastar do trabalho, né? Sim. Como é que tu afasta o cara da casa, né? É difícil. É mais difícil, né? Às vezes a pessoa tem filhos, enfim, tu tem a tua vida, né? Uhum. E eu tava pensando comigo aqui, cara, no momento que tu nasceu nesse mundo que a gente vive aqui, tu já assumiu o risco psicossocial ter nascido, né? Exato, né? Uhum. Se tu parar pra pensar. Eu trabalhei anos com internação, tá? Dei aula, inclusive, dentro de internação. E uma das coisas que mais me chamou atenção nesse período, tá? Entre as várias que eu lembro, assim, muitas vezes as pessoas não estavam tão mal do ponto de vista emocional para internar. Mas a internação, justamente, e aí tem um papel simbólico, aqueles muros altos, era para isolar a pessoa de alguns ambientes, e às vezes do ambiente familiar, propriamente, né? Uhum, A pessoa, às vezes, só de sair do ambiente familiar já melhorava. uhum. Né? E a internação, justamente, um dos papéis é esse, né? Vou fazer uma pergunta aqui, cara, que daqui a pouquinho eu acho que vai ao legal, encontro. é legal esse papo, né? Mas isso aqui, cara, Esse papo eu queria trazer o Luciano na hora, esse papo é muito bom, cara. Isso aí vai dar muito pano pra manga ainda. Assim, ó, Barbaridade. eu vou te falar uma coisa. É só a primeira parte, a gente vai ter a segunda e a terceira, né? Não, com certeza. Já está convocado para as próximas. Para as próximas, né? Olha só, Luciano, ajuda aí, cara. Eu vou usar um termo aqui, talvez não seja o termo mais adequado, né? Mas, de novo, igual a pauta que eu trouxe antes. Agora nós temos as coisas mais definidas com nomes, Uhum. né? Então, tá aí o TDAH, burnout, Autismo e outras coisas tal, tantas. né? Então, daqui a pouco, assim, eu não quero usar a palavra moda, porque, né, isso não pode ser moda. Eu só quero trazer a seguinte pauta. Parece que fica mais claro que isso tá vindo mais à tona e tá aparecendo com mais frequência. Uhum. Ou então, como a gente tem nome agora, Sim. para esses fenômenos, tu consegue sustentar mais essas evidências de frequências dessas condições, né? Não sei se estou colocando da forma correta aqui, mas indo direto ao assunto. Cara, vamos lá. As pessoas estão apontando, como dizer assim, se autoavaliando com burnout. Bah, doutor, eu tô com burnout. Cara, será que é burnout mesmo? Doutor, eu tô enfrentando problemas lá no ambiente de trabalho, eu acho que eu tenho TDAH. Ela já tá se autoavaliando. Uhum. Tu conseguiria definir isso melhor pra gente? Porque, afinal de contas, eu vou falar como engenheiro. As coisas têm que ter ali um somatório de eventos para te condicionar alguma condição, para te condicionar uma situação. Então, por exemplo, para eu ter uma atividade ou um resultado, eu tenho que fazer um somatório de elementos para ter aquele resultado. Uhum. Na saúde mental é diferente? Não. O que acontece muito na saúde mental é tu ter o diagnóstico, tá? Não clínico, um diagnóstico popular, assim, né? Eu tenho TDAH, eu sou bipolar, eu tenho ansiedade, né? Eu tenho burnout. Isso, né? isso. E o diagnóstico técnico, tá? Muitas vezes o não técnico, tá? O popular não bate com um diagnóstico técnico, tá? Burnout, por exemplo, tá? Burnout não é um diagnóstico psiquiátrico. O diagnóstico psiquiátrico são os sintomas que compõem burnout. Então, que configuram um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, um quadro de pânico. O burnout, na verdade, é um diagnóstico de medicina do trabalho. Por quê? Porque o burnout ele é associado ao ambiente de trabalho. Não existe burnout familiar, por exemplo. Tá? É um diagnóstico laboral. Então, para firmar um diagnóstico como sendo laboral, eu tenho que analisar o ambiente de trabalho. Eu tenho que estar lá presente, vendo qual o comportamento da pessoa no ambiente e do ambiente com a pessoa. E isso a gente na psiquiatria não faz. Isso é o papel da medicina do trabalho. Então, muitas vezes, aquele diagnóstico que o paciente nos chega relatando, olha, doutor, eu tenho um TDAH, eu estou com burnout, a gente tende a compartilhar um pouco do relato da pessoa, dos sintomas do nosso diagnóstico com o médico do trabalho, por exemplo. Né? Ou propriamente o TDAH, muitas vezes a gente tende a compartilhar com o neurologista, muitas vezes. Tá? Apesar que TDAH é um diagnóstico que a gente dá também, não precisa necessariamente neurologista. Então, assim, muitas vezes o que a pessoa traz como sintoma
tá, se confunde com o que é um diagnóstico médico, né? Então, o exemplo do burnout, a grande maioria das vezes, tem a ver com depressão, né? E a depressão, sim, aí é o nosso diagnóstico psiquiátrico. Pois mas vamos entrar aí. Quais são, assim, ó, de forma organizada, quais são os sinais Sintomas, precoces, assim, né, que tu consegue já começa a fazer uma leitura que essa pessoa, ela pode entrar em burnout. Teria como fazer uma leitura disso? Uhum. De uma forma precoce é um pouco difícil, tá? Mas a gente começa a identificar, tá, que um tempo antes da pessoa E o se limite? tornar incapaz ou chegar no limite, tá? Ela começa a apresentar alguns sinais. Piora do desempenho, por exemplo, tá? Se a gente vai falar do ambiente laboral, principalmente, então ela começa a ter uma piora do desempenho, começa muitas vezes não ter vontade de estar ali, começa a não ter vontade de socializar, primeiro no ambiente de trabalho, depois no ambiente familiar, tá? E muitas vezes ela começa a ter prejuízo já fora do trabalho, aí já é um grau acima. Então, muitas vezes a família vai ter um tempo de lazer, a pessoa não se sente confortável, não quer estar com a família, quer estar mais reclusa. Muitas vezes, numa situação que normalmente traria prazer para ela não sente mais prazer. Ela começa a apresentar, muitas vezes, sintomas de depressão, como choro, tristeza, falta de energia, prejuízo no sono. Às vezes, sintomas de ansiedade também, que é aquela palpitação, aquela angústia. Uma coisa que eu vejo que é bem frequente e muitas vezes bem precoce, a pessoa no domingo de noite já começa a se sentir triste, se sentir ansiosa, porque segunda-feira vai ter que ir para aquele ambiente que muitas vezes está fazendo mal para ela. E muitas vezes, antes de sair de casa, o coração acelera. Ou muitas vezes tem que tomar um remédio para conseguir sair de casa para ir trabalhar. Sim, tem que tomar um ansiolítico, alguma Exato, coisa para conseguir o dar famoso conta. Rivotril. Sim, sim. O Rivotril é o remédio mais prescrito, mais usado no país, mais do que o paracetamol que a gente usa para dor de cabeça. Sim, eu vi um negócio até que o Brasil está no ranking, né? Entre os países mais ansiosos do mundo, onde as pessoas têm mais transtorno de ansiedade. Assim, o Brasil é super bem colocado. É o nesse país quesito. mais ansioso do mundo. É o mais ansioso do mundo, né? Sim. E isso aí vem junto com o que eu acabei de falar. O Rivotril é realmente o remédio mais vendido do Brasil. Tá? Mais do que remédio para dor, para gripe, do que qualquer outra medicação. É o famoso Rivotril. E aqui se usa para tratar a ansiedade. Não é tratar, não. Ele alivia o sintoma, ele não trata. Vamos dizer assim, pegando a questão do burnout aí, que nem o Rodrigo tá falando, né? Que já ficou claro que tu tá dizendo que é um somatório né? Um somatório de sintomas, vamos dizer assim, que gera um burnout, que é uma doença laboral e não é uma doença, né? Vamos dizer... É uma doença conjunta, vamos falar assim. Uma doença conjunta. Uhum. Mas o que seria o ápice dele? O ápice? É um ataque de pânico? Esse cara... o Leandro lá, afasta agora, leva pra tratar interno, sei lá, porque o cara chegou num ápice, assim, de final, assim, uma coisa... A grande maioria das vezes, eu tenho uma imagem mental do burnout como sendo um vulcão, tá? Ele vai dando sinais, até uma hora que ele explode. Sim, pequenas erupções até a erupção. Exato. Tremores, pequenas erupções, barulhos, até a hora que explode, e explodiu, não tem mais o que fazer. No burnout, tá? Esse ápice é quando a pessoa paralisa. Tá? E o paralisar não é simplesmente ficar parado. Né? É quando a pessoa tem uma crise de pânico, tá? E a crise de pânico, tu entra num estado que tu não consegue raciocinar direito, que tu não consegue fazer nada direito, que tu não consegue continuar aquilo que tu estava fazendo. Então, a grande maioria das vezes é quando a pessoa tem esse ápice, tá? Muitas vezes clinicamente identificado como uma crise de pânico. Tá? Essa é a maioria das vezes. Tem vezes que a pessoa entra num quadro de depressão, de não querer sair de casa e às vezes não vai nem trabalhar, só chora, e aí a cabeça começa a ir mais longe, muitas vezes até pensar em suicídio. Tá? E não é incomum isso. Tá? Porque muitas vezes o burnout, tá? Ou transtorno de ansiedade e depressão associados ao burnout, a pessoa começa a se sentir culpada. Tá? E o mecanismo principal da depressão, por exemplo, que é o mais comum, ele é de culpa. E por se sentir culpada, num nível um pouco mais grave, a pessoa já começa, às vezes, a pensar em suicídio. Tá? E a gente tem situações, tá? E acho que ficou muito mais claro na pandemia. Logo que estourou a pandemia, aquele primeiro mês,
o índice de suicídio foi lá em cima. Tá? As pessoas já estavam estressadas, e muitas vezes com o ambiente de trabalho, e aquele período trouxe, tá? Foi um gatilho para essas Sim, pessoas que já estavam no limite, tá? Explodirem, como a história do vulcão. Sim, a pá de cal. Foi a pá de cal que Exatamente. precisava ali pro e cara... aí o índice de suicídio foi lá em cima. Que loucura, né, cara? Tá, e isso, vou fazer uma pergunta aqui, né? Consegue atingir a pessoa fisiologicamente? Ela tem algum tipo de sintoma fisiológico? Sim. Sim. Vários. Tá? Medo. Coração acelerado, que é a famosa palpitação. Uhum. Tá? Muitas vezes o coração também começa a ter algumas falhas, como se fosse arritmia. Tá? Tremores. Falta de energia. Falta de concentração. Tá? E aí eu abrindo até um parênteses, porque a grande maioria das vezes que eu recebo no meu consultório algum adulto com TDAH, que se diz TDAH, muitas vezes tu vai ver está associado à ansiedade, que muitas vezes está associado ao ambiente laboral. Então, sim, a gente consegue identificar já com sintomas físicos. Daqui a pouco esse cara se frustra que não é o TDAH, eu achei que eu tinha. Não, mas isso é uma coisa... Mas uma coisa que nós conversamos uma vez, né? O Luciano me disse, cara, olha só, como é que tu vai se concentrar ansioso? Não tem como. Ou triste, deprimido. Ou deprimido. Como é que tu te concentra para fazer uma atividade laboral Então, mas existe algum extremamente tipo de deprimido? exercício para se controlar a ansiedade? Sim, vários. Dentre os protocolos que a gente tem, tá, de resposta da ansiedade, tá, o que a gente tem maior evidência é justamente a medicação, que mais responde. Tá? Uhum. Se a gente tirar a medicação, tá, o segundo lugar vem a terapia. Uhum. Psicoterapia é fundamental. Tá? Para mim, deveria ser antes da medicação. Depois, aí sim, entra atividade física, por exemplo. Tá? Ajuda. Tem um nível de evidência altíssimo para ansiedade, depressão, e aí Sim. eu vou falar burnout, tá? Uhum. Que acho que é o tema do nosso podcast hoje. Atividade de relaxamento, por exemplo, yoga, tem inúmeras evidências de que ela funciona para burnout, para depressão, para ansiedade. Uhum. Atividades de lazer, por exemplo, passear com a família. Tu sair com os amigos, conversar, fazer um happy hour. Tem pessoas que não sabem tirar férias. Isso é terapêutico. Pescar, né? sei lá, Exato. fazer coisas... Ou carro velho. Carro Eu acho velho. que- né? não, é carro velho, exato. Eu acho que as pessoas também abandonaram muita coisa relacionada à questão manual, né? De repente fazer uma Isso é. atividade manual, fazer alguma coisa artística, uma pintura, música, artes, Uhum. de uma forma como toda, assim, né? Para poder dar uma Isso aí. relaxada, né? Não, mas assim, ó, o que tu tá trazendo aqui é interessante, cara, porque eu até puxei a pauta aqui, que tem pessoas que não sabem tirar férias. Às vezes eu me incluo, porque às vezes tu não sabe programar um lazer. Sim. Saber programar um lazer é importantíssimo. Uhum. Né? Eu vou, não só pensando que só nas férias parece que o cara é feliz, né? Claro que não. Mas ali onde tu tem um maior espaço de tempo para te poder organizar uma coisa que tu tem vontade há muito tempo e não acaba não fazendo. E aquilo é uma injeção de ânimo, né? Daqui a pouquinho o cara tá pensando em aplicar ali no período de férias uma coisa que, pá, tô há tempos querendo fazer um passeio, uma viagem. Aí eu, pá, é a melhor oportunidade agora. Uhum. Mas tu trouxe ali a questão das medidas, né? Que são, por exemplo, ali, tu trouxe ali a questão da medicação, né? Bom, eu já tô pensando em colocar um químico no corpo da pessoa ali, né? Mas depois ele trouxe ali a questão do tratamento, né? De um Uma acompanhamento, psicoterapia uma e psicoterapia Aham. e esporte. Então, isso já é evidenciado que dá diferença realmente e reflete no ambiente de trabalho a questão da inserção de esporte e lazer. Sim, Poderia ser uma medida de controle da empresa. com certeza. Por isso que aquelas big techs americanas, já há alguns anos, para não falar décadas, Sim, cara. já implementam outras atividades, Sim. tá? Que não só aquele cuidado de poder ir para o RH e falar com um psicólogo, por exemplo, Uhum. tá? Uhum. Aquela história do Google, por exemplo, ter áreas de lazer com sinuca, com... Cara, isso é importantíssimo. Eu visitei a sede da Google lá em Silicon Valley. Fui eu e a minha filha. Nós visitamos a sede da Google. Uma coisa que mais me chamou a atenção, quando eu entrei no meio do Googleplex, que é o complexo da Google, tinha umas 4 quadras de vôlei de areia, cara. Uhum, No meio do negócio Sim. cheio de gente jogando. isso aí. Aí entra a questão que tu falou no início, né? Primeiro, trabalhar com base na produtividade do cara, não necessariamente na quantidade de horas que o cara cumpre, Uhum. né? Porque hoje eu acho que no Brasil tem muito aquela coisa. Isso o doutor Alberto trouxe também, é. cara. Sim, Ele sim, falou, o Alberto pô, daqui a trouxe. pouco tem que Pô, cumprir tu trabalha essas 8 horas, 8 daqui a pouco eu horas. tô sentado aqui, cara, mas não tem mais nada pra fazer. Isso aí. Vai jogar uma bola, cara, vai pra casa, vai pra academia, Claro, vai... claro, assim, em né? algumas situações isso ficaria utópico, tá?
Tá? Não, que claro, pensar, depende da... fazer- Não, claro, cada né? caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Imagina trazer aquela atividade que ela é linear, é uma linha de produção. Não, aí é cara, outra né? história, aí é outra Mas história. eu acho que tudo tem um espaço para se planejar Sim. e adotar medidas de controle. Se o doutor trouxe aqui a questão, por exemplo, de inserção de lazer e esporte, e a empresa tem um espaço, né? Não só espaço físico, me refiro, tem uma sede campestre da empresa lá, uma associação dos trabalhadores, mas é um espaço de horário. É um espaço onde a empresa permite vir uma pessoa de fora trazer desenvolver algum tipo de atividade, sei lá, esportiva, ou até mesmo uma inserção até de informações, palestras. Cara, eu acho que espaço tem para as medidas de controle, tá? Porque se a gente traz aqui como pauta, tá? Como cerne, o burnout, a ansiedade, trazer as medidas de controle, que é o que é a carência de muitas empresas. Eu pensando aqui em cima, por exemplo, RH, cara. Sim, não, é o que vai ter que ser aplicado na prática, né? Porque como é que tu vai né, mitigar esses riscos? Como é que tu vai lidar com isso? Por né? isso que uma coisa que eu acho muito interessante da NR1, tá, que é o primeiro item que eles trazem, que é tu tentar identificar de forma precoce, né, alguns fatores que possam contribuir negativamente para a saúde mental dos trabalhadores. Porque a gente sabe, em termos de custo, né, é muito menos custoso tu investir em prevenção do que tu investir em tratamento. Sim. Tá? Um exemplo, assim, tá? Se a gente vai pensar em hipertensão, por exemplo, é muito mais barato tu prevenir, muitas vezes indicando atividade física, indicando tratamento, às vezes pagando o tratamento para uma pessoa não ser hipertensa, do que tratar o resultado da hipertensão. Uma diária de uma UTI, por exemplo, gira em torno de 10 a 15 mil reais. Então, por um plano de saúde, isso é um gasto absurdo. Então, muitas vezes, na prevenção, tu vai reduzir e muito, tá, os gastos. Então, para uma empresa poder ter esse panorama de pensar na prevenção, é tu evitar um gasto grande lá na frente, no primeiro ponto. E segundo, evitar que aquele trabalhador precise se afastar ou adoecer de uma forma permanente que ele não consiga se manter mais no mercado de trabalho. Pois é. Cara, tu vê uma coisa assim, ó. Uma coisa que me chama a atenção, cada vez que a gente toca num assunto que envolva risco psicossocial, que são fatores que vão, né, somando ali, né, como eu vou chamar assim... Questão psíquica mesmo. Psíquica mesmo, né? Claro. O assunto salário nunca vem em pauta. Sim. Interessante, né? Que o cara poderia colocar aqui como pauta, Mas o cara tem uma frustração, mas o cara tem um baixo salário. Mas tu puxou exatamente uma coisa que eu tava pensando e que eu ia perguntar pro Luciano, inclusive. Se o dinheiro paga o estresse. Ou se momentaneamente paga e eu vou pagar depois. Eu costumo falar que tudo tem seu preço, tá? Nesse sentido, eu digo que assim, tá? O que nos faz bem, tá? Óbvio, todos nós nessa vida moderna, a gente gosta de ter alguns bens materiais. Eu, por exemplo, gosto de carro velho. E carro velho, às vezes, é mais custoso, muitas vezes, do que um carro novo. Só que também eu penso assim, tá? Se eu fosse um cara ultramilionário, um Elon Musk da vida, tá? Perderia a graça isso, né? De eu correr atrás de uma peça do meu carro velho, de eu tentar fabricar fácil, em casa. Né? Seria muito fácil, perderia o prazer que eu tenho. Mas do outro lado, assim, se eu não tivesse um salário decente, eu não teria essa oportunidade de ter esse prazer, entende? Então, óbvio que a questão financeira, ela é importante. Eu não vou nem falar a palavra hipocrisia, né? Não vou ser hipócrita. Isso a gente sabe. Só que as pessoas costumam ter um certo receio em tocar nesse ponto, né? A gente precisa de dinheiro e cada vez mais para viver, né? A gente quer, às vezes, trocar de celular, a gente quer estar uma camisa boa, isso aí faz bem pra gente. Né? E a gente precisa de dinheiro para isso. Só que também a gente virar refém do dinheiro é ruim, né? Isso não é nem um pouco saudável. Então a gente poder ter um padrão de vida confortável, tá? E confortável, eu digo, não é só ter coisas confortáveis, é ter segurança. Às vezes poder fazer uma economia, fazer um investimento, que em algumas situações atípicas, tipo a pandemia, as enchentes, te deem segurança, tu possa ficar tranquilo, isso não tem preço, não.
E para isso a gente precisa também... O dinheiro, a questão financeira, ela tem que ser discutida e ela é, sem sombra de dúvida, um fator estressor imenso. Tu sabe mais do que isso, como médico e psiquiatra. Inclusive, é a razão de separação de muitos casais, de destruição de famílias inteiras por uma questão financeira. E, cara, o que tu vê hoje em dia, assim, a gente soma tudo isso a redes sociais, né? Onde todo mundo é lindo, musculoso, tem uma BMW, anda de helicóptero, faz não sei o que. Se eu parametrizar a minha vida por isso aí, cara, acabou a minha vida. Eu sou... Eu sou ninguém, né? Eu acho que tá muito... Hoje tem muito essa questão da comparação, né, cara? Sim. Das modas. E isso aí influencia muito, né? E aí eu trago, inclusive, uma crítica, assim, né? A gente no Brasil, principalmente na escola, que é onde eu acho que deveria começar, a gente deveria ter muita educação financeira. Muita, assim. Mais do que, talvez, biologia, português, tá? Óbvio, português é importante, biologia é importante, mas... do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está botando gasolina no carro, tomando um cafezinho, isso envolve dinheiro. Então, a educação financeira no Brasil seria importantíssima. E aí, dentro da NR1, uma coisa que as empresas, ninguém se tocou ainda de ensinar os seus funcionários sobre um pouco de economia, educação financeira. Uma fatiazinha ali dos problemas já seria resolvido ali. Olha, eu vou te falar que é um investimento tão baixo o investimento, é um baita programa. E um retorno tão alto, que boa parte dessas pessoas com burnout, com ansiedade, um mecanismo que a psicologia identifica, causador da ansiedade, é a insegurança. Sim, é medo puro. É medo. Medo puro. E se a pessoa muitas vezes está organizada financeiramente, é menos um fator para deixá-la insegura. Sim. E aí é alguém que vai estar na empresa trabalhando, sabendo que se tiver uma pandemia, se tiver uma enchente, ele vai estar seguro, porque ele tem a reservinha dele lá. Sim. Então a questão financeira, te respondendo, tá, Leandro? É importantíssima, tá? E eu não digo só dinheiro. Eu digo, né? eu penso... Segurança financeira e educação financeira. Como qualquer um de nós aqui, né? Qualquer ser humano passando por dificuldade financeira, o que ninguém tá livre na vida, é uma criatura extremamente estressada. É algo muito angustiante. É muito angustiante. Vou te fazer até muito difícil, um breve relato, assim, né? De uma coisa que eu já ouvi de professores da psiquiatria, obstetras, tá? E cardiologista, tá? A gente, ser humano, a gente é muito animal ainda, tá? A gente tem um funcionamento muito animal de impulsos, tá? E aí, quando tu te coloca em alguma coisa de insegurança, vamos imaginar assim, um bicho lá na floresta que ele está inseguro. Ele vai se tornar mais agressivo. Sim, o ataque ele vai ou se foge. tornar mais irracional. Ele ataca ou foge. E a gente, ser humano, quando está numa situação dessa, a gente acaba reagindo muito parecido ainda, né? Então, a gente é muito animal ainda. Então, questão financeira, se tu está inseguro, tá? Ou cheio de dívidas, ou num período que tu não fez uma reserva e por uma pandemia tu tem que parar de trabalhar por algum tempo, tu vai te tornar muito mais irracional do que tu costumava ser. Mas tu falou uma coisa muito certa. Eu vi uma reportagem na internet, assim, esses vídeos de internet. Um biólogo falou sobre a questão dos bichos que vivem em cativeiro, né? E a crítica que se construiria é que esse bicho que vive em cativeiro, ele é infeliz. Aí os caras fizeram um teste. Não, vamos ver o nível de cortisol desse bicho, né? E vamos pegar um bicho que vive na selva, na floresta e tal, né? Cara, claro que esse bicho que vive na floresta, vamos pegar assim, se ele tem um predador, por exemplo, né? Ele vive mais estressado, né? E ele vive menos e mais estressado. Sim. E aquele bicho que vive em cativeiro ali, daqui a pouquinho ele é feliz. É que a gente talvez porque não mensura ali o problema dele e tal, né? Uma viagem total aqui, né? Mas ele vive feliz, né? Então ele tá numa condição, né, diferente daquele cara que tá sempre ali, ó, uma preocupação, eu tenho que produzir, eu tenho que render, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que, né, aquele cara... Você tem que dar conta, às vezes, de um monte de coisa, você tem que dar conta de uma família inteira de filho, um filho no colégio, não sei o que, comer, tu tem que, entende? Se o cara somatizar isso muito, e o que eu acho mais grave ainda é que, às vezes, o cara entra num automático, e todo mundo entra num limbo num determinado momento da vida. Eu acho que o burnout e uma síndrome do pânico, ela é muito boa, se tu souber aproveitar ela. Sim. Para te acordar e reformular o teu sentido e tua forma de viver. Eu acho que ela tem... Eu acho que é um recado que o organismo te dá. Não sei se tu concorda comigo. Posso estar falando uma baita bobagem. Entendeu? Mas todo mundo que passou por uma angústia dessa
sabe que vai ter que mudar o estilo de vida. Não vai ter outro jeito, né? Tanto que, assim, tem um filme que acho que todos nós três aqui provavelmente já assistimos, que pra mim é os 3 melhores filmes de lição de vida, que é aquele famoso Clique, com Adam Sandler. Que é bem isso. Ele não queria passar pelos momentos ruins, então ele acelerava. Aí chegou lá adiante, no final da vida, ele se deu conta que ele acelerou tanto os momentos mais difíceis que ele acabou não aproveitando os momentos bons. Entende? Então, isso que tu falou, assim, de burnout poder ser alguma coisa positiva, isso né, a gente vê muito, tá? Como uma possibilidade de a pessoa parar, refletir sobre aquilo que aconteceu, por que chegou naquele ponto e poder fazer diferente. Porque a pessoa que está no automático, ela tem um burnout, e aí é uma crítica, inclusive, às medicações que a gente prescreve. Né? Muitas vezes o remédio tira o sintoma da pessoa, e por tirar o sintoma, rouba dela uma possibilidade de refletir e fazer diferente numa próxima vez. Claro. Óbvio, um tratamento adequado, ele não vai tirar totalmente os sintomas da pessoa, Sim. mas vai deixá-la funcional. Sim. Funcional com sintomas leves. E aí o sintoma vai fazer... ele se movimentar. Exatamente, procurar uma terapia, enfim. Mas eu acho que hoje, se tu for conversar com as pessoas em geral, essa questão da indústria, eu não vou citar o remédio em si, mas essa indústria do ansiolítico, que nem nós estava dizendo, é muito fácil, né, cara? Porque tu tem um problema, tu tem uma frustração, tu tem alguma coisa, tu toca ali 2 comprimidos para dentro de ti, aquela angústia que tu tinha e que te movimentava para resolver aquilo, que é o que tu tá falando, tu já não tem mais, então tu já não te movimenta mais. Sim. É daqui a pouco o cara fica... né? Não, exato, e daqui a pouco, trazendo a questão do trabalho, né, se torna mais tolerante a um ambiente específico, né? Sim. Entendeu? E outra coisa, assim, também, Luciano, que eu queria te perguntar, que eu tava pensando agora. As pessoas também não se dão conta que a gente é um ser psicossocial e é um ser bioquímico. Fato. Sim. O que eu for almoçar agora vai impactar no meu aspecto emocional. Né? A gente já sabe, por exemplo, essa questão que os caras falam que o intestino é o segundo cérebro, né? Que todas as serotoninas, esses neurotransmissores todos são sintetizados ali, tal. Então tu vê assim, hoje, controlar uma dieta, programa relacionado à dieta, né? O que o cara se alimentar bem, produto de qualidade, produto natural. Tem tanta coisa batendo em cima disso, né? Questão do esporte, que nem tu falou antes, né? O cara tá fazendo lá esporte, tá produzindo endorfina, o cara se mantém no peso, não tá obeso. Então, tudo isso influencia também em aspectos da saúde mental, né? E uma coisa que eu acredito que deve influenciar nas empresas, aí que eu queria te perguntar isso, que tu ouve muita galera assim, fim de semana eu vou loquear, não sei o que e tal, vou lá num barzinho específico e vou pedir o kit. O kit é energético, com vodka, entendeu? O quanto o uso dessa substância assim, com frequência também pode influenciar no adoecimento de uma pessoa? Isso, tu acha que isso é um problema? Porque a gente vê assim, cara, vamos pegar redes sociais para tentar contextualizar, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de hábito, todo tipo de hábito negativo, na sua maioria, ele é normalizado, vamos dizer assim, em rede social. Então o bacana é tu sair no fim de semana com teus amigos, encher a cara de energético, de uísque, com tudo misturado, fora, né? Já vamos falar, né? Droga, maconha, cocaína, enfim, essa coisa toda. Então, o quanto tu acha que isso está influenciando no geral, assim? A gurizada tá nessa pegada, assim? Sim, o uso de substâncias externas, vamos falar assim, tá? Isso. Ela pode ser causa ou consequência, tá? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, o caso da bebida, tá? O consumo de álcool está muito associado a sintomas depressivos. Então é aquilo que, imagino que quase todo mundo já deva ter vivido, de às vezes tomar um porre e no outro dia acordar sem vontade de fazer nada, tá? É bem comum, tá? Então o álcool tem uma associação por causar sintomas depressivos. Só que também a pessoa com depressão tende a consumir mais álcool também. Então se retroalimenta, tá? Trazendo para o ambiente laboral, para o ambiente familiar, muitas vezes a pessoa com problema tende a buscar válvulas de escape. Isso é um mecanismo normal do ser humano, tá? Muitas vezes essa válvula de escape pode ser alguma coisa patológica. Então é bem comum, quando a gente está com um burnout, com uma demanda excessiva do trabalho, com exaustão, muitas vezes começar a beber, começar a comer em excesso, e entra a compulsão alimentar, começar a comprar em excesso, tá? Então... É uma fuga. É uma fuga, tá? Às vezes é patológico, como eu citei, mas muitas vezes a pessoa começa a fazer uma atividade física, uma intensidade um pouco maior. Ok, talvez seja um pouco mais
saudável ou menos prejudicial por essa linha. Né? Uhum. Mas sim, todos nós, como ser humano, quando a gente busca alguma coisa externa, seja comida, seja bebida, seja o kit do final de semana, na verdade a gente não está buscando ele como uma fonte de prazer primária, não é aquilo que a gente quer. Muitas vezes é uma fuga para alguma outra coisa. A gente quer desligar do que foi durante a semana e apagar. Né? Uhum. E aí tu vai buscar o kit e vai te embebedar ali na sexta-feira, passar sábado, domingo de ressaca para segunda-feira começar tudo de novo. Né? Uhum. E as drogas entram na mesma linha também. Né? Leandro, meu relógio acho que deve estar estragado, Quanto cara, é que nós porque temos aí já, se produção? passaram 10 Uma minutos hora. e o operador Não, cara, da vá. mesa que já apontou, já fechou 1 hora, cara. Não, cara, que loucura, meu. Não Não, é e justo e isso, detalhe cara. é o seguinte, é 12:15 agora aqui, né? No nosso horário aqui. No horário do YouTube, não sei que horário que o pessoal vai assistir lá. Mas o Luciano tem, inclusive, um compromisso, né, cara? Nós vamos ter que ir findando aí. Esse cara tá faz ansioso. uma pergunta final. Ô, Luciano, tu já Pergunta tá convidado. impactante. Tu já tá convidado para voltar aqui. E eu tô Pro sempre à segundo disposição. momento. Cara, tu não sabe o trabalho que foi para me trazer esse homem aí, cara. Cara, sim, Ah, a gente a comentou agenda- sobre isso. Não, a agenda desse cara aí eu vou A te gente contar. há tempos que a gente queria te fazer esse convite, né? E aí eu lembro, eu tenho que catar o Luciano, Não, eu peguei ele no Tava difícil, aniversário. né? Eu peguei ele no aniversário. Meu, e se tu olhar o WhatsApp dele, eu mandei umas 40 mensagens pra ele depois do aniversário. Porque ele disse, cara, eu tô tentando te convidar faz horas, tu fica, mas eu tô cheio de coisa, mas não interessa, cara, agora tu vai. Cara, bombardeei, está, vamos. Sabe o que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que montar um kit de microfone e ir atrás desses caras aí, botar Isso. na mala, E lá no consultório dele. Mas vou falar pra vocês, eu gosto de falar pra caramba. Eu sei que tu se a gente gosta. fizesse a parte 2, parte 3, parte 4, Tá, fechou. por mim eu tô disponível. Né? É. Cara, sim, eu vou deixar livre pro Luciano aí, cara. Acho que como finaleira aqui, né? Saideira, como se diz. O que tu recomendaria, assim, cara, né? Poxa, assim, ó, se fosse bater um papo com profissionais de RH, uma empresa, assim, cara, se fosse dar atenção pro trabalhador deles ali, né? Como essas medidas de controle que a gente acabou de trabalhar aqui. O que tu traria? Eu vou trazer. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que eu digo para praticamente todos os pacientes, tá? A gente não tem que ter no trabalho uma finalidade. O trabalho tem que ser um meio. Um meio de a gente fazer o que a gente gosta, um meio de a gente poder acessar aquelas coisas que nos fazem bem. Óbvio, a gente tem que trabalhar e é importante, é saudável que a gente trabalhe. Só que tudo que for em excesso ou em falta faz mal. Então, a gente tem que trabalhar e tem coisas do trabalho que muitas vezes não vão ser tão fáceis de lidar, mas a gente precisa. Então, a gente tem que encarar o trabalho como um meio de acessar aquelas coisas que a gente gosta. Ou como a gente começou falando, de carro velho, de jogar um tênis, de viajar. Né? Uhum. Então, eu gosto do que eu faço. Né? Não é à toa que, enfim, estou já na psiquiatria há mais de 10 anos e gosto muito, assim, de quando parece um caso novo, um caso interessante. Ou como Te traz prazer. Eu trabalho basicamente com situações difíceis, casos graves. Né? Eu sou especialista em esquizofrenia, por exemplo. Tá? E eu gosto. Só que no meu trabalho eu tento enxergar, tá, que eu tenho meu horário, que é das 8 às 6 da tarde. Saio de lá, vou fazer aquelas coisas que me dão prazer, que quem me propicia o meu trabalho. E aí eu consigo ter uma relação saudável com o meu trabalho. Sim. Né? Gostar dele e continuar gostando. Porque se eu for me aprisionar nele, aí vai se tornar uma relação ruim. Tá? Então, assim, a mensagem que talvez eu deixo, tá, é que o trabalho tem que ser um meio e não uma finalidade de a gente chegar naqueles pontos. E se eu puder, tá, no ambiente de trabalho também, tornar ele muito mais confortável, com algumas pausas, tá, com algumas atividades, e aí uma atividade de yoga, uma atividade física, uma atividade que dê um pouco de prazer dentro daquele ambiente, isso torna muito mais agradável. Vou dar um exemplo, por exemplo, da minha secretária. Tá? Nossa secretária é das 8 às 6 com a gente lá. Só que todos os dias a gente não abre a agenda 1 da tarde, por exemplo. A gente para meio-dia e volta às 2. Por quê? Para ela poder ir almoçar com o marido, que trabalha perto, e ela tem um momento de lazer, um momento bom com ele. Uhum. Sextas à tarde, até há pouco tempo atrás, a gente dava folga para ela poder fazer o que ela quisesse. Entende? O horário de terapia dela é no horário que a gente está trabalhando. Sim. Então, são momentos que a gente conseguiu se flexibilizar, pensando no bem-estar dela, e ela trabalhando melhor, a gente fica mais feliz, o paciente já se sente mais tranquilo de estar num ambiente que funciona de uma forma mais saudável.
Então, assim, se a gente pudesse flexibilizar, né, instituir normas, tá? Normas não, pontos que Políticas, talvez possam... políticas que ajudem o funcionário, ele é muito melhor do que daqui a pouco tu ter que cobrar, ter que fiscalizar. Uhum. Né? E te digo mais, nós da empresa somos testemunhas oculares que isso funciona. Uhum. Porque nós fazemos questão de fazer isso também. Uhum. Funcionário temos- nosso, cara, não tem, bem dizer, não um cumpre. expediente lá. Não cumpre expediente no escritório, se está atendendo cliente, está atendendo cliente. Se o resto da semana não tiver nada, cara, vai para tua casa, vai com a tua família e tal. Pintou uma demanda, tu tá à disposição, mas, meu, Tá certo que o nosso... desliga. É um negócio diferente, né? Mas, exato, enfim. o nosso negócio ele é diferente, ele permite Mas isso né? dá Mas a gente resultado. procura praticar Mas isso. até no meu próprio negócio, que é a saúde mental, tu começa a observar o quão importante é isso, né? Uhum. Sabe aquela lógica que a gente já ouve dos médicos, de qualquer médico, qualquer especialidade, há mais de 20 anos? Tem que alimentar melhor, dormir melhor, fazer atividade física. Isso aí, Bem-estar mesmo. décadas já se fala isso. sim. Por que a gente continua falando a mesma coisa? E para os pacientes muitas vezes não é novidade, porque o grau de impacto disso aí é muito grande, né? Sim. Eu tenho uma tese minha que é assim, que o ser humano tem predisposição a vício. Em alguma coisa tu vai viciar. Isso é patológico do Isso ser humano. Aí eu sempre digo para gurizadas, cara, se tu puder viciar em alguma coisa, vicia numa atividade esportiva. Vicia num tênis, vicia num jiu-jitsu, vicia numa musculação, vicia numa corrida, sei lá. Porque pelo menos te traz um pouco de benefício, né? Não Sim. vicia com esses agentes externos ruins, comer demais, se drogar, e beber demais, e fumar demais, e tudo demais. Luciano, cara... Cara, prazerzaço. Não, prazer Baita foi meu. prazer bater um papo contigo. Eu tinha certeza que, cara, não, aí eu sou amigo, eu sou suspeito pra falar, É porque eu claro sou que a gente amigo não do esgotou Luciano. aqui, né, cara? Eu já tive em festa com o Luciano, já fizemos várias Cara, assim, momentos legais juntos. É com prazer que eu vou te falar que a gente não concluiu, cara, tá? Não dá. Tem... Mas Nós essa é a temos que voltar. lógica, eu quero voltar. Tá. Vamos voltar, Então, vamos vai ser voltar. convidado, né? Tu já tá convidado. Não, Eu te falei que ia dar um baita bate-papo, cara. não cumpriu com o objetivo que era, né? Tem muita coisa pra tratar aqui, a gente não tratou. Tu não teve a possibilidade de acompanhar, cara, mas eu acompanhei um treinamento que o Luciano deu para um cliente nosso de saúde mental. E eu escutei o Momento treinamento de fazer o merchan, Lembra? viu? Lembra? Sim, já faz Não, alguns já anos. estou fazendo merchan, se alguém quiser, faz uns anos isso. E eu acompanhei. Foi feito, esse treinamento foi feito online, cara, e foi fantástico. Porque foi exatamente o que a galera do RH ali, o pessoal da área de saúde da empresa queria. Como eu consigo visualizar aquele meu colega e já começar a perceber sintomas nele, que chega um momento de chamar, Rodrigo, vem pra cá, vamos. Ó, tô achando o Rodrigo, sabe? Cara, foi fantástico, nós tínhamos que fazer mais daquelas ali. O problema é a agenda do cara, né? É uma coisa terrível pegar esse cara aí. Vamos finalizando então? Vamos finalizar. O Rodrigo, nós estamos sem a produção aqui, cara. Alcança pra mim ali tem uma caixinha dentro da sacola ali pra nós dar o nosso mimo. Vamos dar espaço pro Luciano sim, apontar o Luciano. onde é que a gente encontra, cara? Luciano, deixa Eu teus tenho contatos aí. Perfeito. Eu tenho um consultório particular. Na verdade, a gente tem uma clínica que eu sou o CEO e a gente é uma clínica familiar, né? E eu sou o CEO de lá. É a Clínica Marateia, tá? Fica Clínica no bairro Marateia. Petrópolis, aqui em Porto Alegre. E, enfim, se puder deixar o telefone, né? Por favor. Sim, Clínica vai. Marateia, 992220531, telefone. Eu sou psiquiatra, sou psicoterapeuta também, não. Uhum. E, enfim, tenho minha agenda aberta lá, tem minha secretária aqui. Agora a produção Me vai ajuda botar, nos a produção agendamentos. vai botar embaixo ali do teu nome, ele bota o telefone, bota os né? contatos, tudo, quem quiser te procurar, tamo aí. Cara, aqui, ó, Perfeito. um presente, que a gente legal. sempre dá um presente É um aqui mimo. de Ah, vou é um ter que miminho abrir de pra- de dar uma agradecimento. olhada. Tu vai aproveitar, Fazer uma- cara, não é uma peça de carro, tá? Não é uma peça de carro velho, tá? Mas Nem uma o bolinha pessoal de não ficar tênis. curioso. Pô, olha que aí, ó. legal, cara. Não, uma Eu sou cuia, da eu quero- fronteira, né? É? Então, na Pois é. fronteira, isso aqui vale ouro. Vale ouro, é Vale isso aí, ouro. um presente pra E ti, cara, realmente porque tava precisando de uma porque eu nova. sei, ô Luciano, eu sei que o teu tempo é escasso, cara, eu sei das tuas correrias, sei que tu é um cara que estuda pra caramba, atende pra caramba, então, dá uma manobra pro cara chegar aqui, né? Cara, é isso aí, eu Rodrigo, fico vamos fechar feliz então? demais. Obrigado, Luciano. Eu Valeu, que agradeço Valeu, a oportunidade e fico à disposição, né? Então tá, pessoal, vamos finalizando mais um episódio aqui, fazer aquele pedido, o Rodrigo, a galera tem assistido os vídeos lá, cara, mas o pessoal não se inscreve no canal. Vocês têm que se inscrever no canal, ajudem nós, vão lá e se inscrevam no canal para Curtir, receber notificação, compartilhar. curtir, compartilhar. Se achou bacana o que o Luciano trouxe aqui, passa para os colegas na frente aí. E vamos lá. Logo mais um outro episódio. Um abraço para todo mundo. Valeu. Valeu, Até a um abraço. próxima.